Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o Diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos que está tratando sobre apologética. O tema do nosso trimestre fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, ataques esses desde quando a Igreja de Cristo existe. Logo nos primeiros dias da era cristã, os nossos irmãos passaram a ser perseguidos. O diácono Estevão, logo de cara, se tornou o primeiro mártir, foi apedrejado. E assim conseguiram matar os grandes nomes da igreja. Mataram Tiago, jogando ele do pináculo do templo, mataram Paulo, deceparam sua cabeça, mataram Pedro, crucificado de cabeça para baixo. O único dos apóstolos que não foi morto pela perseguição foi o apóstolo João, que morreu avançado de idade. Mas os demais todos foram mortos e muitos outros que se colocaram a serviço do reino. 10 grandes perseguições foram implantadas contra a igreja e a igreja passou séculos a fio sofrendo e chegando nos dias atuais, a igreja agora sofre alguns ataques sutis porque a legislação dá à igreja o direito de existir, dá o direito de culto. Isso em parte é muito bom, mas em parte também nos tira aquela graça que nós tínhamos antigamente, porque sorrateiramente o inimigo vem entrando no nosso meio e minando as nossas bases, e é esta sutileza que chama-nos a atenção, o subtópico da lição que fala sobre as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós estamos já diante da lição de número 8, este é o nosso segundo vídeo da semana, são 6 vídeos que nós fazemos, este é o segundo. Você deve assistir o vídeo de ontem, deve assistir os 4 próximos que querendo Deus nós faremos e deve acompanhar todo o conteúdo. E neste segundo vídeo da semana, nós chamamos a atenção a você para a divisão da lição do próximo domingo. A lição do próximo domingo que tratará sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, enfraquecimento. E o que é identidade pentecostal? É aquilo que distingue os pentecostais dos demais. E o que seria? Seria o poder, seria a manifestação dos dons, seriam as línguas estranhas, mas não da forma como existe hoje. Existe hoje um movimento muito exacerbado, onde até quem não é batizado com o Espírito Santo fala em línguas estranhas. É um negócio complicado. São línguas realmente estranhas, né? O que digam os carismáticos que aprendem a fazer isso, e muitos cristãos parece que aprendem também. A gente esquece que o texto bíblico fala do falar em línguas, falar. Paulo disse que ele mesmo preferia falar uma palavra no seu idioma e ser compreendido do que falar 1000 em outro idioma e não haver compreensão, não haver razão, não haver lógica. E quando Deus fala, Deus autoriza que se fale em línguas estranhas. Deus autoriza que falem muitas coisas, não aquela repetição de sempre. Observe que há pessoas que dizem, eu falo em línguas estranhas, mas ela só repete a mesma coisa. Aí está no púlpito, pega o microfone e repete aquela mesma coisa. Aí eu não entendo o que transmite uma mensagem ali. Ou então a gente vai ouvir uma palavra e vai toda vez pegar aquela palavra e dar um sentido diferente a ela. Não é. Eu entendo que se o nosso vocabulário consegue transmitir muitas ideias, um vocabulário divino, como é a xenolalia, nós tratamos da glossolalia e da xenolalia, sendo a glossolalia a língua do glossário, das terras, dos países, aí por diante. Atos dos Apóstolos, por exemplo, registram 32 países, então provavelmente o apóstolo Paulo falou a glossolalia, Paulo sabia falar vários idiomas, 32 países, eu entendo que tem muita língua diferente. Mas quando também fala da língua dos céus, a xenolalia, Paulo também falava. E ele disse, eu falo mais língua que todos vocês, mas eu prefiro não falar, porque o dom de línguas, ele está adstrito a um contexto. É igual eu ter aqui nas minhas mãos uma caneta, mas não está precisando usar a caneta. Para que eu vou usar ela? Eu vou fazer o que com ela? Como também tem dom que é próprio para um determinado momento, pois dom é ferramenta. Eu quero furar uma parede, eu vou usar essa caneta? Não, nunca irei usar essa caneta. Agora também quero escrever no papel, vou usar uma broca? Também não vou. Então Deus tem dons, cedeu para a igreja dons para que fossem utilizados em prol do reino por um fim, por um motivo. E o falar em línguas, que é o dom que mais se manifesta entre os irmãos,
é realmente falar, é reverberar, é formar frases, é dialogar e assim por diante. Eu confesso para os irmãos que pouquíssimas vezes eu ouvi alguém falar em línguas e naquele meio surgiu um intérprete, mas algumas atuações que tem hoje a gente fica um pouco assim preocupado ao ouvir, a gente fica calado conforme a orientação, fica ouvindo para que haja interpretação e assim por diante. Por este motivo nós percebemos que tem enfraquecido a identidade pentecostal, porque os milagres estão escassos, as profecias às vezes são profetadas, às vezes são lavagem de roupa entre pessoas que têm problema para resolver, ou então são resultado de busca na internet. Raras vezes nós encontramos uma profecia nítida, uma profecia vinda da parte do Senhor, e assim por diante. Então vamos cuidar, porque nesta semana este é o tema, e nós não podemos fugir do tema, nós precisamos discutir o tema. Na escola dominical os irmãos precisam ser ensinados com a palavra da verdade. A lição de domingo, antes de entrar na leitura de hoje, ela vai trazer 3 pontos. Eu geralmente faço esta observação no primeiro vídeo da semana, mas ontem não deu. O primeiro ponto vai falar sobre o Pentecostes bíblico. Por quê? Porque tem muito Pentecostes por aí que não é bíblico. Como é que aconteceu o Pentecostes bíblico? Atos capítulo 2, estavam todos eles assentados em um mesmo local, já há 10 dias, eram por volta de 9 horas da manhã, 3 horas do dia, a terceira hora do dia, e de repente veio sobre eles um som veemente, impetuoso, que encheu toda a casa e assim por diante. O Pentecostes bíblico, aí nós vamos tratar sobre o Espírito prometido, inclusive hoje nós vamos ler um texto do livro de Joel, daqui a pouco nós vamos ler, o Espírito prometido e o Espírito derramado, foi profetizado lá em Joel, prometido lá em Joel, e foi derramado na igreja no dia de Pentecostes. Inclusive aquela divisão das línguas que houve lá em Babel, houve a união das línguas a confusão das línguas lá em Babel, houve uma união das línguas, uma compreensão das línguas no Pentecostes. Segundo ponto da lição, tratará sobre o distintivo pentecostal da nossa igreja. Nossa igreja, não falando de nossa igreja Assembleia de Deus, mas da nossa igreja, a igreja de Cristo, nos dias atuais, que diz assim: a atualidade dos dons espirituais. A igreja de Cristo vive os dons espirituais, porque os dons ainda agem em nosso meio. Eu já profetizei, eu já orei, pessoas foram curadas, eu já falei em línguas, eu sou batizado com o Espírito Santo. Então esses dons são atuais. Quem pegar os dons e colocar lá no passado está perdido, porque os dons são atuais. Que o diga o movimento da rua Azusa, da Azusa Street, está aqui. Vou apresentar mais uma vez o livro. O movimento da rua Azusa. De lá para cá nós temos uma franca atuação do Espírito Santo. Aí neste segundo ponto tem a atualidade dos dons espirituais, tem as línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo, as línguas estranhas. Aí o terceiro ponto vai falar sobre mantendo a chama pentecostal acesa. Muitas coisas hoje servem para apagar a chama pentecostal, mas o que a mantém acesa? E devemos tomar cuidado, porque às vezes convidamos ou contratamos pessoas para virem para as nossas festas, e essas pessoas vêm meio que com a obrigação, e o Espírito Santo não está submetido a ninguém, não está distrito a ninguém, a agir conforme a vontade de alguém, e as pessoas vêm com a obrigação de fazer o milagre, vêm com a obrigação de tanto serem batizados com o Espírito Santo, tanto serem convertidos, senão o que foi pago não vale. Não é assim. Nós já tivemos casos aí em que veio pessoa que falou em língua estranha no púlpito, uma maravilha. Na sequência foi condenado por ter tentado matar o marido. Nós tivemos outros casos, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Tem pessoa aí que a Polícia Federal levou para a cadeia. E se levou para a cadeia porque alguma coisa aconteceu. Eu sou advogado, eu sei que nem tudo é dessa forma, mas sei também que antes de sair um mandado de prisão tem toda uma análise prévia. E que se autorizou prender, não está de acordo com as línguas estranhas do púlpito. É uma coisa muito interessante. Tem gente aí falando línguas estranhas e rachando o CNPJ. Tem gente aí falando língua estranha e disciplinado e indo para outra igreja. É um negócio complicado, então vamos cuidar disso aí. Então, a fidelidade às Escrituras,
primeiro item do terceiro ponto, fidelidade às Escrituras. Vamos entender o que a Escritura diz. E o segundo item deste primeiro ponto fala sobre o exercício dos dons espirituais. Aí a gente vai comentar um pouquinho sobre isso na lição da Escola Dominical. A leitura de hoje, terça-feira, está no livro do profeta Joel. Profeta Joel, capítulo 2, versículo de número 28. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Diz assim o versículo 28 do profeta Joel, lá no Antigo Testamento. Acompanha aí. Vou ler na tradução Revista Almeida Corrigida, fazendo uso da Bíblia para pregadores e líderes, Gesiel Gomes, da Central Gospel. Versículo 28 de Joel capítulo 2, acompanhe. E há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. O Espírito Santo, por mais que alguém vá para o extremo, quais são os extremos? Ainda ontem eu estava discutindo isso lá na barbearia do irmão Paulo Lídio, lá no Jardim Paraíso. Um abraço, irmão Paulo Lídio, um abraço a toda a sua família. Lá chegaram dois irmãos, um deles foi o irmão Robson Sabino, da nossa congregação do Florais Leia, para quem eu também mando a paz do Senhor. E nós discutimos sobre este assunto, sobre os extremos da atuação ou da aparente atuação do Espírito Santo. Quais são os extremos do pentecostalismo? E é justamente o que tem enfraquecido o pentecostalismo. Os extremos são, de um lado, o Espírito Santo não existe. O Espírito Santo não existe. Ário ensinou lá no segundo século que o Espírito Santo não passa de uma força ativa de um vento. O Espírito Santo não existe, é o extremo. Mas nós começamos a ler na Bíblia ontem, já com base em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, o Espírito em movimento, o Espírito agindo. Então, se ele age, ele está vivo, ele não é nenhuma coisa inanimada, porque a inércia vai dizer que o princípio da inércia, que um corpo por si só não altera o seu estado de repouso ou movimento, precisa de outro corpo. E o Espírito Santo não precisou de ninguém para o movimentar, ele se movimentava. Nós lemos também lá em Êxodo, quando o Senhor disse, vai lá, separa-me a Bezalel, que eu vou fazer descer sobre ele o Espírito Santo, e ele vai ser cheio de capacidade para fazer toda a obra de artífice para o tabernáculo, a arca e os apavitadores e etc, 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 etc. Onde nós estamos lendo hoje, progredindo um pouco, saindo lá dos primórdios, saindo do Êxodo e entrando já no período da profecia bíblica, nós temos que o profeta Joel, usado por Deus, proferiu, melhor dizendo, a promessa da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo do Antigo Testamento foi percebido por alguns assim por etapas, né? Tinha o que profetizava, mas não sabia que a sua profecia vinha do Espírito Santo. Nós descobrimos isso no Novo Testamento. Tinham aqueles que passavam por um movimento, como os filhos dos profetas, organizados por Samuel, que também não sabia que aquele movimento era do Espírito Santo. E Joel profetiza que nos últimos dias, esses últimos dias, irmãos, é uma referência ao milênio. Os últimos dias aí, não é os últimos dias próximos da volta de Cristo, é uma referência ao milênio, porque o Espírito será derramado. Hoje nós temos do Espírito, derramamento do Espírito, mas não o Espírito. Quando o Espírito for plenamente derramado sobre o mundo, ou sobre Israel e sobre a igreja, vai ser lá no período do milênio. Hoje, um fragmento do Espírito é derramado sobre a igreja. Por quê? Porque foi profetizado lá atrás por Joel. E Joel disse, quando este fragmento descer, o texto diz, os vossos filhos, sobre toda a carne, o Espírito vai ser derramado sobre todos, lá no milênio. Até porque já vai ser um período pós-grande tribulação, vai ser um período onde o mundo vai crer plenamente em Deus, e não hoje, que a gente esforça as pessoas para mostrar que Deus existe e as pessoas parecem que estão alheias. Aí, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, lá no milênio, todos os filhos profetizarão. Os velhos terão sonhos, só que lá no milênio também, quem morre de 100 anos é um garoto ainda, viu? Lá no milênio a morte, ela não vai ter tanto efeito não, haverá morte, mas vai ser bem resumido. Alguém vai morrer lá
mas bem farto de dias mesmo. Os vossos jovens terão visões. Tudo isso está preparado para o milênio. Eu, por exemplo, já tive visões. Eu já tive sonhos e eu já profetizei. Inclusive esta semana agora, semana passada, eu tive um sonho que está badalando na minha mente já há vários dias e já busquei várias maneiras de compreendê-lo, já ouvi uma conversa aqui, uma conversa ali de coisas que estão acontecendo nos bastidores, e parece que à medida que as pessoas falam, vão encaixando no sonho que eu tive. A gente só tem que tomar cuidado para não falar besteira, né? De repente o sonho pode não ser nada do que a gente imagina, mas já tive vários sonhos. Eu já vi coisa acontecer, sonhei à noite, do outro dia de manhã a coisa aconteceu. Uma vez eu estava com um problema e de repente em sonho Deus me deu a solução daquele problema. Em sonho eu acordei e disse, eu já sei. Então Deus fala. Certa vez aqui numa das nossas congregações, a congregação, hoje é Florais Leia, mas na época era a congregação que ficava lá atrás do posto 90, ficava na casa do irmão Santo. E o irmão Raimundo Oliveira, de saudosa memória, partiu para a eternidade há 1 ano e agora recente partiu também sua esposa, a irmã Zilda, que deixava uma saudade muito grande. Aí Deus abençoe os meninos, o Zezinho, o Ricardo, o Miguel. O irmão Raimundo estava dirigindo um culto e eu estava pregando neste culto lá na casa do irmão Santo. Quem era o dirigente do culto lá na época, quem ia pregar naquela época lá era o irmão Toninho, que também já partiu para a glória. E no dia que eu fui pregar lá, eu lembro perfeitamente, eu li o texto em Mateus que diz, não tema o pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. E no meio daquela mensagem, o Senhor me fez sentir no coração que iria nos dar uma congregação naquele local. E eu ainda tive a ousadia de levantar a mão, apontar e dizer, olha irmão, nesta direção aqui, eu apontei a direção, era um pouco assim mais à direita, Deus me diz que nós teremos uma congregação grande. E lá na época só tinha mato, mas veio do coração e eu falei. E coincidentemente, no local onde nós indicamos, futuramente surgiu uma grande congregação, uma das maiores congregações da nossa igreja hoje aqui em Luiz Eduardo Magalhães. E eu fico feliz por Deus ter me usado naquele dia, naquela mensagem. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Eu adaptei para o momento e o Senhor me usou. E em várias outras circunstâncias. Tem hora que nós estamos em situações que você vê algo e você diz, não, será que só eu estou vendo? Ninguém está percebendo o que está acontecendo aqui? E isto é a atuação dos dons. Mas isto por quê? Porque o Espírito Santo, ou do Espírito Santo, foi derramado sobre nós no dia de Pentecostes e eu fui batizado com o Espírito Santo. Sendo assim, nós temos que o Espírito Santo, conforme diz aqui a nossa epígrafe, hoje em nossos meios é o cumprimento de uma promessa. Promessa que no milênio, quando é que ocorrerá o milênio? O milênio ocorrerá depois do arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação, aí vem o milênio. Vem o juízo das nações e aí vem o milênio. No milênio vai ser sobre toda a carne. Eu creio que você deve crer junto comigo assim, né? Porque você crê que o Espírito Santo não atua mais, ficaria um pouco complicado, principalmente se você for pregador da palavra de Deus. Amanhã nós teremos mais. Fique conosco, se inscreva no nosso canal, comente. O que você achou disso aí? Comente, compartilhe e amanhã, querendo Deus, falaremos sobre o cumprimento da promessa do Espírito Santo no Novo Testamento. Aí é quando nós vamos entrar no dia de Pentecostes. Vamos ler em Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 4, e vamos ver este maravilhoso momento em que Jesus disse, não vos deixarei órfãos. E o que o Senhor vai fazer? Eu vou vos enviar o Espírito Santo. Lembra aquele Espírito Santo lá da promessa de Joel? Eu vou vos enviar. E o Espírito desceu. E o povo pensou que fizeram um barulho muito grande. O povo pensou que o povo ali dentro estava bêbado. E Pedro se levanta e diz, não, aqui ninguém está bêbado. Aqui ninguém está bêbado. Olha, observe, essa é a 3ª hora do dia. Mas aqui é o cumprimento daquela promessa que fez Joel. Então amanhã nós falaremos sobre isso para que você tenha a compreensão de que o Espírito Santo existe, de que o Espírito Santo é uma pessoa, de que o Espírito Santo vem sobre nós e nos capacita. Depois que somos batizados com o Espírito Santo, os dons espirituais estão à nossa disposição, desde que nós os utilizemos em prol do reino. Deus te abençoe, até amanhã ou até domingo na Escola Bíblica, assim querendo Deus, a paz do Senhor.